Bom pessoal, olá a todos. Eu vou fazer um esboço aqui rapidinho sobre obras da lei. A gente estava conversando, batendo um papo hoje com Numa, lá no meu grupo. Aliás, um abraço Numa, um abraço para ti, el uruguaio. E aliás, para quem não sabe, o Numa é cristão, né? Tem vários cristãos no meu grupo. E depois as pessoas falam que eu ataco o cristianismo, só porque eu faço análise teológica. Enfim, que nem eu digo sempre, um teólogo de verdade que faz uma exegese de um texto, ele tem que ser honesto e imparcial. Mesmo que isso algumas vezes vá contra alguns dogmas ou coisas que as pessoas acreditam. Inclusive esse vídeo aqui, ele é mais voltado para cristãos mesmo, que vai ser uma análise de Romanos 3:28. Vamos lá. Sempre foi observada aqui, né, nesse canal, eu também já mostrei outras vezes, essa contradição de Paulo a Tiago. Eu até mostrei que as Bíblias, tanto a Bíblia de Jerusalém quanto a Bíblia de Genebra, que é protestante, eles mostram, né, que Tiago parece que é uma resposta a Paulo, porque Paulo exorta muito a salvação pela fé e Tiago pelas obras. E esse versículo aqui é o que mais contradiz os dois livros, né, que Paulo fala assim, ó: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E já Tiago diz o oposto, ó: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Só que aí tem uma problemática aqui nesse versículo, porque as pessoas tomam aqui as obras da lei como se Paulo estivesse falando contra a lei de Moisés, ou contra a Torá, ou como se a lei fosse abolida. Inclusive eu tenho um vídeo antigo aqui nesse canal, né, que eu já mostrei que Paulo nunca falou que a lei foi abolida. Isso aí é um equívoco. Paulo falava de justificação, de salvação. Se eu lembrar, eu coloco na tela final desse. E o próprio Paulo aqui em Romanos, ó, a mesma epístola, num capítulo anterior ele fala que Deus recompensaria cada um conforme suas obras. Então como que aqui ele fala que ninguém é justificado pelas obras, se segundo ele mesmo, cada um seria recompensado pelas suas obras? Então fica estranho isso daí. O próprio Jesus também disse, aqui em Mateus 16, que ele iria recompensar cada um conforme as suas obras, o que harmoniza ali com Tiago. E aqui em Mateus 5, o próprio Jesus falou que os cristãos deveriam fazer boas obras para serem vistas pelos homens. Então como que Paulo diz aqui que você não pode ter boas obras, ou não pode ser salvo pelas boas obras, né? Ficaria estranho. Aqui, por exemplo, em Romanos, no mesmo livro, no final desse capítulo aqui, ó, Paulo conclui dizendo assim, ó: abolimos a lei pela fé, né, a Torá? De maneira nenhuma. Antes nós estabelecemos a lei. Então fica meio confuso isso daí, né, pessoal? Agora, uma explicação plausível para essa aparente contradição aqui desse versículo de Romanos, até aquele outro também que é muito usado, que Paulo fala que ninguém será salvo pelas obras para que não se glorie, é que Paulo está falando aqui das obras da lei. Então essa é a diferença de Tiago. Paulo especifica obras da lei. Agora, será que Paulo está falando da Torá quando ele fala obras da lei? Na verdade não. A expressão obras da lei, ela é mais antiga que o próprio Paulo. Ela já foi utilizada pela comunidade de Qumran, lá onde acredita-se que ficavam os essênios, quase 2 séculos antes de Cristo, como atestam os pergaminhos do Mar Morto, descobertos no século passado. Em um dos rolos, né, descoberto, nós temos o título Miksat Masei HaTorah, ou as importantes obras da lei, ou seja, uma coisa específica da Torá, de acordo com essa comunidade de Qumran, que foi descoberta lá nos manuscritos do Mar Morto. Devido a este nome, esse pergaminho é simplesmente conhecido como MMT ou 4QMMT. É esse pergaminho aqui, ó. Aqui está pequena a imagem, mas dá para ver que é só um pergaminho pequeno. Nele há mais de 20 regras haláquicas. Haláquicas, para quem não sabe, vem da halaká, ou seja, é o conjunto de regras que rege a comunidade judaica, tá bom? Sobre purificação, incluindo citações de mandamentos da Torá, e principalmente interpretações e complementos, que aí já é uma coisa que vai além do que está escrito, de tais mandamentos da lei de Moisés. Ou seja, essa comunidade era tão zelosa com relação à lei, que eles faziam complementos à lei de Moisés, tá bom? Então não é bem da Torá que se trata isso, são de complementos e de exageros com relação à lei. Há também regras que excluíam as oferendas dos gentios e os próprios gentios de participarem das atividades do Templo de Jerusalém. O estudo desse documento trouxe grande luz à interpretação de Paulo e o seu posicionamento com relação à Torá ou à lei de Moisés. Com a leitura do antigo documento judaico da seita do Mar Morto e interpretando os ensinos de Paulo em seu contexto original, nós concluímos que Paulo não era contra a lei, a Torá, ou a obediência da Torá,
mas sim contra as interpolações e interpretações legalísticas que haviam na Torá. Ah, Ronaldo, Paulo era contra a Torá, sim. Aqui, ó, ele mesmo falou, anulamos a Torá pela fé? Está no mesmo livro, no mesmo capítulo, ó, de maneira nenhuma. Então Paulo não era contra a lei de Moisés ou a Torá, ele era contra os exageros e as interpretações legalísticas que poderiam haver sobre a lei, os exageros, que eram contrários muitas vezes à própria Torá, os quais são descritos nesse documento, Miksat Masei HaTorá. Então, ao usar a expressão obras da lei, ali em Romanos, Paulo se refere a uma ideologia muito comum entre os judeus e gentios simpatizantes do judaísmo, a saber, que a simples obediência ao mandamento justificaria o praticante perante Deus. Daí veio o termo justificativa. Isso também seria chamado de legalismo, que Paulo combate aqueles grupos legalistas, né, que achavam que o gentio tinha que seguir toda a lei, até com os exageros ou com coisas complementares, e leis sobre leis, né? O primeiro século tinha muito isso, né? Tinha tanto zelo sobre a lei que havia leis sobre leis, né? Por exemplo, não cozirás o cabrito no leite da própria mãe. Aí já surgia outra lei para poder justificar aquela lei, e assim por diante. Então o legalismo do primeiro século é conhecido, né, até dentre os judeus, tanto que muitas vezes esse legalismo ia além da lei de Moisés e acabava gerando exageros, tá bom? Então nesse pergaminho MMT, que é esse aí que está na imagem, do Mar Morto, são ordenados exclusivamente os mandamentos e interpretações de mandamentos, sem nenhuma ênfase, né, a mudança de atitude ou de um coração correto diante de Deus. Que nem eu mostrei naquele vídeo que eu fiz há pouco tempo, né, misericórdia quer e não sacrifício. Já desde a época dos profetas, você vê lá desde Isaías, eles falando que não adianta só você seguir aquele zelo todo pela lei, se você não tiver misericórdia, amor, caridade, outras coisas. Os próprios profetas já falavam isso. Além disso, são declaradas as halahot, né, os dogmas, que humilhavam os gentios e afastavam do templo, né, como tal muro de separação, que pode ser o que Paulo se refere lá em Efésios. Então a essa falsa obediência, né, que é só seguir os mandamentos e pronto, e achar que vai ser justificado perante Deus, e aos dogmas, né, que afastavam os gentios do reino de Deus, Paulo deu o nome de obras da lei, ou simplesmente letra, né? A letra mata, o espírito vivifica, etc. Então, dentro do paulinismo, da mentalidade paulina, quando ele fala aqui, ó, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, pode ser disso que ele está falando. Não que a pessoa não deva ter respeito ou zelo pela lei de Moisés, mas sim aqueles exageros que haviam naquelas comunidades, inclusive ali em Curã, que era a comunidade que provavelmente Paulo deveria estar ali em contato, né? Porque ele estava indo de Damasco, que era no deserto e tal. Eu já mostrei isso em outro vídeo também. Então, quando Paulo fala aqui que o homem não é justificado pelas obras da lei, ele podia estar se referindo a isso, ao exagero e o zelo exagerado da lei de Mosaica, que acabavam criando várias outras leis e interpretações, o legalismo da época. Tá bom, pessoal? Então eu vou deixar aqui aberto, que cada um tire suas conclusões. E aí vocês veem, uma análise honesta é isso, ó. Eu não sou cristão e eu não sou nem paulino, né? Eu sou até um crítico, né, da corrente de pensamento de Paulo. Mas um exegeta, ele faz uma análise imparcial. Ele pesquisa, ele vê as fontes, a terminologia, as expressões da época. Que nem eu falo tanto aqui nesse canal, a Bíblia não foi escrita em português e nem em 2021. A gente tem que ver o contexto, a mentalidade da época, o que tinha, o que não tinha, e fazer uma análise honesta, sem paixões e sem colocar nossa crença em cima. Então, eu mesmo não sendo cristão, eu tento fazer uma análise honesta de um versículo que a gente estava debatendo. Isso é uma exegese sóbria, coerente. Tá bom, pessoal? Então, tire aí suas conclusões. Lembrando que a partir de quarta eu já vou estar lá no meu cursinho, tá? Paz a todos.